Esse lobo ainda assombra? Essa é a pergunta, talvez um pouco inquietante, que serve de título para a palestra do professor Márcio Vinícius Barbosa, diretor do Serviço das Relações Internacionais e professor na área de francês na UFRN. Márcio fez o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais sobre a relação texto-autor-leitor na obra de Roland Barthes, e hoje ele desenvolve várias pesquisas em torno de Roland Barthes e de outras obras, em particular a partir da perspectiva do comparativismo diferencial. E acho que nessa palestra a seguir ele vai nos falar um pouco dessa perspectiva metodológica e crítica da comparação diferencial. Deixo então a palavra para Márcio, que vai nos falar das reescritas na literatura brasileira do conto Chapeuzinho Vermelho. Obrigado pelo convite, obrigado a Isabel também. E esse grupo tem produzido muito, eu não tenho participado de todas as atividades, mas é um prazer poder mostrar um pouco desse trabalho aqui. Esse trabalho foi feito há alguns anos, numa pesquisa que vem sendo feita por Jean-Michel Adam e Ute Heidemann, que são dois professores da Universidade de Lausanne, na Suíça, e nessa pesquisa eu fui apresentar essa parte do Brasil. É claro que são algumas reconfigurações do Chapeuzinho Vermelho. Tem muitas no Brasil, muitas mesmo. E eu escolhi 4 aqui, que a gente vai tentar fazer bem rápido para não cansar vocês, porque a pesquisa mesmo é bem grande e essa aqui é só uma parte. Mais à frente eu vou mencionar como que ela deve continuar. Bom, então, o assunto é o Chapeuzinho Vermelho no Brasil. Mesmo possuindo imensas florestas, uma fauna local específica e lendas contadas por tribos locais que tratam da relação entre o homem e a natureza, o Brasil acolheu, sem reservas, a velha história dessa menininha que, durante a travessia de uma floresta europeia, tem um encontro insólito com o lobo. Ainda que tenhamos o nosso lobo-guará, infelizmente hoje usado numa cédula bastante polêmica, né? No território brasileiro, o lobo imaginário infantil é um grande lobo europeu, amedrontando toda criança que escuta a história de Perrault ou dos Grimm, e sente a fera saltar sobre si como se ela fosse a inocente menininha na casa de sua avó. Esse sentimento atravessa as gerações desde o século XIX, quando começam a aparecer no Brasil publicações destinadas às crianças, como observa Cecília Meirelles, a grande poeta da segunda geração modernista, em seu livro consagrado aos problemas da literatura infantil. Ela diz o seguinte: o século XIX no Brasil oferece já um panorama variado de leituras infantis. Mas o mesmo não se pode dizer dos séculos anteriores. A incipiente instrução dos tempos coloniais era impedimento natural ao uso de livros, principalmente dessa espécie, pelo menos do seu uso generalizado. A leitura não era uma conquista popular, mas a Europa, pela mesma época, já possuía livros que só mais tarde viemos a conhecer. Uns tinham sido escritos especialmente para certos leitores e depois se divulgaram. Outros foram desde o princípio pensados para todas as crianças. Assim, se La Fontaine deu às velhas fábulas a forma incomparável do livro destinado ao Delfim da França, os contos de Perrault e os de Madame d'Aulnoy foram recolhidos da tradição popular como quem salva um tesouro para todas as crianças do mundo. Fim da citação da Cecília Meirelles. Não discutiremos aqui a pertinência da classificação de contos, tais como Chapeuzinho Vermelho, na categoria da literatura infantil. As reflexões de Ute Heidemann a esse respeito, ela diz o seguinte: toda análise de contos é inevitavelmente confrontada ao fato de que séculos de comentários e de reedições pesam sobre eles, tornando-nos muito familiares pelos livros ilustrados, o cinema, os desenhos animados e o registro em áudio. Eles perderam a distância histórica que corresponde ao que fez deles acontecimentos de discurso no momento de sua aparição. Retornando à textualidade dos contos,
propomos relê-los tão próximo quanto possível de seu estado primeiro de publicação. Então, devido a essa espécie de naturalização dos contos em diferentes culturas, sua contextualização e aquilo que os autores citados, né, acima chamam de acontecimentos de discurso no momento de sua aparição, são, evidentemente, muito mais difíceis de se observar para um leitor moderno quando se trata dos contos clássicos. A própria crítica se submete muito facilmente às grades de análise de uma pretensa tradição oral, ignorando quase tudo do diálogo intertextual que alimenta a reconfiguração contínua dos contos. Em suas considerações, Cecília Meirelles destaca autores franceses, o que se explica pela grande presença francesa no Brasil no século XIX. Mas ela não identifica, ao longo do seu livro, as relações entre os textos brasileiros e os textos europeus. Entretanto, ao longo do século XX, nós já tínhamos no Brasil produções que vão um pouco além da simples tradução dos contos. E mesmo que Perrault, igualmente citado por Meirelles, seja conhecido neste país e sempre mencionado, sobretudo nos estudos sobre a literatura infantil, não é o seu Petit Chaperon Rouge, que é o título do Chapeuzinho Vermelho em francês, que domina a produção das reconfigurações brasileiras. O Chapeuzinho Vermelho brasileiro é muito mais o do texto dos irmãos Grimm, Rotkäppchen, que é o Chapeuzinho Vermelho em alemão, né? Que toda a cena, e que é ele que toma a cena e que é reproduzido, reescrito, adaptado, transposto em várias reconfigurações. Não há estudos que expliquem essa escolha brasileira, mas pode-se muito facilmente pensar que o final feliz, mesmo fantástico, ou justamente porque é fantástico, do conto dos Grimm, agrada muito mais às crianças e a seus pais. Em todo caso, é o texto que se encontra mais frequentemente reproduzido nas antologias escolares e utilizado nas adaptações para crianças. Não é nossa intenção aqui fazer um levantamento exaustivo da presença desse conto na literatura brasileira, nem a análise das diversas traduções que ele teve em português. Falamos aqui de 4 reescrituras que têm um caráter dialógico mais marcado, permitindo uma recontextualização e oferecendo uma resposta ao conto europeu, com um humor característico de uma certa irreverência brasileira, nos 3 primeiros casos, mais ligados, esses 3 primeiros, ao conto dos Grimm. Seguindo sempre o mesmo princípio dialógico, a última reescritura, de tom mais trágico, está ligada ao conto de Perrault. Antes de falar dessas 3 primeiras reescrituras de Rotkäppchen, é preciso mencionar sua passagem pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pode passar, François. Nome dado por Monteiro Lobato a um universo infantil construído em torno de uma avó simpática e acolhedora, a Dona Benta. Nos livros do autor, centrados nesse universo, numerosos personagens mitológicos, feéricos e mesmo históricos visitam o sítio e participam das histórias de Pedrinho e Narizinho, os 2 netos de Dona Benta, que vêm regularmente passar longas temporadas e gostam de escutar as histórias de sua avó. Eles estão sempre acompanhados por uma impertinente boneca de pano, a Emília, e por um visconde, fabricado a partir de uma espiga de milho. Em um desses livros, Pedrinho, Narizinho e Emília visitam o castelo de Branca de Neve, em companhia de Peter Pan, e eles falam do maravilhoso. É então que eles citam como exemplo o caso do Chapeuzinho Vermelho, ali chamado de Capinha Vermelha. Aí pode passar, François, acho que tem um trecho aí. Pode passar isso. Essa é a capa dos livros de Monteiro Lobato, que além disso, um pouco adiante eu vou falar, ele fez traduções, ele fez um volume de traduções dos contos dos Grimm, e um volume de traduções do conto do Perrault, dos contos do Perrault. Esse trecho que eu vou ler agora, acho que vem agora, em seguida, François. Ele está nesse livro, Reinações de Narizinho, e é esse aí. Pedrinho, Narizinho e Emília estão no castelo, então, da Branca de Neve, com o Peter Pan falando sobre como funciona o maravilhoso, né?
Então, que coisa única, que coisa curiosa, disse Narizinho. No mundo da fábula, ninguém morre de uma vez. Peter já venceu esse gancho e o fez afogar-se no mar e ser engolido pelo jacaré, e depois disso o capitão já nos apareceu lá em casa, e agora vai aparecer novamente aqui. Se não fosse assim, explicou Branca, isso não seria nenhum país das maravilhas. O maravilhoso está justamente nisso. Foi também o que aconteceu para o lobo que devorou a avó de Capinha. Morreu a machadadas e, no entanto, continua a viver e a farejar a voz, como naquele dia lá no sítio. Por falar em Capinha, já se encontrou com ela, Branca? Quis saber a menina. Ainda não, mas não tarda aí. Já avisou que vem visitar-me. E nem bem disse isso, um toque-toque na porta chamou-lhe a atenção. Era Capinha. Pode passar, François. Capinha! Exclamaram todos na maior alegria, vendo surgir a encantadora criança, com uma cesta de flores na mão. Nunca houve tantos abraços e beijos. Que coincidência! Exclamou o Narizinho. Estávamos justamente falando em você. Já arrumou sua casa? Está quase pronta, respondeu a galanteza. É pequenininha. Este castelo de Branca, enorme, é que deve ter dado um trabalhão. Como vão indo lá no sítio? Que fim levou a preta dos bolos do céu? Cada vez mais boleira, respondeu ele. E o Visconde? E aí a conversa continua, não sei se eu coloquei o resto aí. Peraí. Coloquei, ela já... Esse final, bom, só para arrematar. Esse coitado deve estar dormindo o último sono no papo da quimera. Caiu do cedro grande. A bicha veio e nhoque. Capinha ignorava que coisa fosse a quimera. Alguma vaca? Perguntou. Ao saber do monstro de 3 cabeças, arrepiou-se toda. Que horror! Minha vida era fugir do lobo. Agora tem que fugir da quimera também? Branca de Neve sossegou-a. Com os anões ali não haveria perigo nenhum. Eles eram emilianos, davam jeito para tudo. Bom, então esse é o trecho das Reinações de Narizinho, só para mostrar como que o Monteiro Lobato incluía nos episódios do sítio os personagens de outras histórias. E Monteiro Lobato explica, então, aos seus jovens leitores o funcionamento do País das Maravilhas. Passagem com alguma didática em um livro lido e relido por várias gerações de jovens brasileiros. As crianças descobrem, a partir desse diálogo, o caráter eterno dos personagens dos contos, mesmo os mais cruéis e até mesmo perversos. Isto é, profundamente malfeitores e inclinados para o mal. E essa descoberta será determinante para o seu imaginário fantástico. Se o lobo pode vir ao sítio mesmo após o terem matado, ele pode, então, ir a qualquer lugar. A ideia que funda esse tipo de raciocínio está ancorada no conto dos Grimm. No conto de Perrault, o lobo permanece sempre vivo, e a ressurreição perpétua seria, portanto, associada ao Chapeuzinho Vermelho e à sua avó. Como quer que seja, o importante é fazer valer em um livro fundador da literatura infantil brasileira a escolha efetuada por Monteiro Lobato do texto dos Grimm, que ele já havia traduzido, assim como traduziu Perrault. Os contos desses autores foram publicados em 2 pequenas antologias em 1969. Não se trata, aliás, de uma escolha completamente inocente, nem mesmo baseada unicamente na facilidade da qual falamos anteriormente a respeito do final feliz de Rothkäppchen. Se o final é feliz, com efeito para os personagens humanos do conto, ao contrário, para o lobo, ele é totalmente catastrófico. Mas a possibilidade dessa ressurreição perpétua vem substituir de forma muito eficaz a moralidade que se lê em Perrault. Não se trata mais de desconfiar dos lobos adocicados, porque no conto de Perrault tem uma moral da história, né, ou uma moralidade, que é a de alertar as meninas para elas prestarem atenção nos lobos que ele chama de adocicados ou açucarados, né? Aqueles rapazes que parecem muito bonzinhos, mas que no final querem só enganá-los. Segundo o conselho de Perrault, as jovens meninas, então é preciso evitar isso. Mas nos Grimm, e conforme a definição do maravilhoso em Monteiro Lobato, toda criança deve ter medo do próprio lobo, pois ele pode voltar a qualquer momento. E as mães brasileiras sempre souberam encontrar as ocasiões certas para se servir desse medo a seu bel prazer. A história do Chapeuzinho Vermelho, configurada como um conto de terror em Perrault, ou de advertência nos Grimm,
encarna, portanto, o medo no imaginário brasileiro, e não apenas no imaginário infantil. Durante muito tempo, essa história circulou sob a forma de uma simples tradução do conto dos Grimm. Uma única exceção pode ser registrada na antologia apresentada por Ana Maria Machado, que reproduz os dois contos, né? As demais traduções focam sempre nos Grimm. Então ela apresenta os dois, o Petit Chaperon Rouge e o Rotkäppchen. A partir dos anos 60, surgem algumas reescritas diferentes, que operam uma verdadeira recontextualização dessa história. Começo citando a de Milor Fernandes, que eu acho que é o próximo slide, François. Exato. Aqui. Milor Fernandes, foi um escritor, humorista, desenhista, autor de teatro, e morreu em 2012. Milor ficou célebre nos anos 60 e 70 por suas aparições frequentes nos jornais e revistas brasileiros, entre os quais o famoso Pasquim, um dos únicos a se opor ao regime militar, com toda irreverência. Sua reescrita do Chapeuzinho Vermelho, publicada em 1967, nesse livro que se chama Lições de um Ignorante, ataca as análises universitárias. Ele pontua cada situação do conto com uma explicação pseudocientífica, como se pode ver no diálogo seguinte entre a menina e o lobo no bosque. Ouvindo isso, o lobo saiu correndo, estimulado por desejos reprimidos. Freud, Psychopathology of Everyday Life, The Modern Library Incorporation, New York. Chegando na casa da avózinha, ele engoliu-a de uma vez, o que, segundo o conceito materialista de Marx, indica uma intenção crítica do autor, estando oculta aí a ideia do capitalismo devorando o proletariado. E ficou esperando, deitado na cama, fantasiado com a roupa da avó. Enquanto nos Grimm, ao chegar na casa de sua avó, Rotkäppchen se espantou por encontrar a porta aberta, e entrando em casa, tudo lhe pareceu estranho, o Chapeuzinho Vermelho de Milor Fernandes não suspeita do perigo. E para isso também dá-se uma explicação científica. Pode passar, François. Chapeuzinho Vermelho chegou e não percebeu que o lobo não era sua avó, porque sofria de astigmatismo convergente, que é uma perturbação visual oriunda da curvatura da córnea. Nem percebeu que a voz não era da avó, porque sofria de otite, inflamação do ouvido, e nem reconheceu nas suas palavras cheias de má-fé masculina, porque afinal, eis o que ela era mesmo, esquizofrênica, débil mental e paranoica, pequenas doenças que dão no cérebro parte supero-anterior do encéfalo. A tentativa muito comum da mulher ignorar a transformação do homem é profusamente estudada por Kinsey em Sexual Behavior in the Human Female, W.B. Saunders Company Publishers. Nesse trecho, sentem-se os ecos do discurso de emancipação feminina, carregado de exemplos científicos e apoiando-se em argumentos de autoridade muito necessários para se chegar à liberação da mulher. É o que explica o uso dos adjetivos associados à menina, esquizofrênica, débil mental e paranoica. Única saída possível para uma mulher que se deixa iludir como o Chapeuzinho Vermelho. Esse discurso pseudocientífico produz um efeito humorístico complexo no leitor médio, pois se trata de um discurso de difícil acesso para o grande público. E é justamente esse aspecto que Milor Fernandes ataca na sua reconfiguração. Ele transforma uma história largamente difundida na cultura brasileira e sua reconfiguração discursiva está, uma vez mais, ancorada no texto dos Grimm. É o próximo trecho. Mas, para a salvação de Chapeuzinho Vermelho, apareceram os lenhadores, mataram cuidadosamente o lobo, depois de verificar a localização da avó através da Röntgenfotografia. E Chapeuzinho Vermelho viveu tranquila 57 anos, que é a média de vida humana, segundo Malthus. Thomas Robert, economista inglês nascido em 1766, em Rookhill, pequena propriedade de seu pai, que foi grande amigo de Rousseau. Como em Rotkäppchen, a menina do conto de Milor Fernandes é salva do ventre do lobo, mas ela não viverá eternamente, coisa proibida aos humanos, sobretudo no quadro contextual de um discurso científico.
A ciência, que vai então de vento em popa, conquista um lugar privilegiado na vida social. E todos os acontecimentos cotidianos encontram uma explicação científica convincente. É este o fenômeno aqui parodiado. O próximo conto, de Mário Prata, apresenta a Hot Caption apresenta a ela uma resposta bem diferente da paródia de discurso científico a qual se dedicou Milor Fernandes. Ela é, de fato, construída em um registro completamente prosaico. Mário Prata, autor de romances e peças de teatro, escreve também para a televisão no Brasil e em Portugal. Ele reconfigura a velha história em um texto intitulado Chapeuzinho Vermelho de Raiva. História que se resume ao diálogo entre a avó Lobo e o Chapeuzinho Vermelho. A menina aqui dá respostas contextualizadas na vida contemporânea e faz sempre observações bem corriqueiras. Mas, vovó, que olho vermelho e grandão, o que houve? Ah, minha netinha, esses olhos são assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Guarujá, vovó, passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal, mas... Não me leve a mal, não, mas a senhora está com um nariz tão grande, mas tão grande, está tão esquisito, vovó. Ora, chapéu, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando este ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha, chegue. A avó muda o apelido da menina, em vez de chamá-la de Chapeuzinho Vermelho, ela diz simplesmente Chapéu. Maneira de falar característica da juventude dos anos 70 no Brasil, que consistia, e ainda hoje se usa, né, que consistia em criar apelidos seguindo um princípio de redução ou economia verbal. No sexto, o chapéu de Mário Prata não traz mais manteiga, como em Peru, mas produtos industrializados, que haviam começado a circular no mercado brasileiro naquela época, após a abertura comercial do país aos investidores estrangeiros e a implantação no Brasil de grandes indústrias multinacionais. Chapéu se dá conta de que quase esqueceu de dar o cesto à avó. Pode passar, François. Puxa, já ia me esquecendo. A mamãe mandou umas coisas para a senhora. Olha aí, margarina, Hellmann's, Danone de frutas e até uns pacotinhos de quinó. Mas é para a senhora comer um só por dia, viu? Lembra da indigestão do carnaval? Ao final do diálogo, Chapeuzinho faz observações sobre o penteado de sua avó, que são seguidas de um final insólito. Pode passar, François. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado para cima, encaracolado. O que é isso? Também tem que entrar na moda, não é, minha filha? Ou você queria que eu fosse domingo ao programa do Chacrinha de coque com vestido preto com bolinhas brancas? Chapeuzinho pula para trás. E essa boca imensa? A avó pula da cama, coloca as mãos na cintura, brava. Escuta aqui, queridinho. Você veio aqui hoje para me criticar, né? E termina assim a história. Nesse diálogo, as referências aos anos 70 se completam pela menção a Chacrinha, apelido do apresentador de televisão brasileiro, que animou um programa. Eu estou falando isso aqui supondo que esses nossos alunos nasceram bem depois da morte do Chacrinha. Eu não sei quem é Chacrinha. Você era a única que eu ia falar que talvez conhecesse. Bom, tem filme muito bom. Na televisão em Pernambuco. Então, nesse diálogo, as referências se completam com a menção a Chacrinha, que era o apresentador de televisão brasileiro, que animou um programa semanal por muito tempo em um ambiente completamente anárquico, misturando todos os elementos da cultura brasileira. Mas é preciso, sobretudo, notar as preocupações fúteis do Lobo, ou avó, né, que quer ter uma aparência moderninha e que não suporta as críticas. Nessa reescrita, a parte o diálogo e as observações da menina sobre as mesmas partes do corpo de sua avó, não se vai encontrar nem a advertência de Perrault, nem o medo do encontro com o lobo feroz. Ao contrário, o lobo possui antes traços surpreendentemente mundanos. A única aproximação possível com o conto de Perrault, se observamos a lição que traz a sua moralidade, está no retorno da leitura analógica. Não são mais os amantes adocicados que são assimilados ao lobo predador, mas é o próprio lobo, travestido de avó, que aparece como um personagem preocupado em parecer jovem e na onda, como se dizia nos anos 70. O método poético agora do próximo conto, ele muda
ele muda de gênero. Nós não vamos falar em conto, agora é um poema. Chico Buarque reescreveu em forma de poema, que é o Chapeuzinho Amarelo. Acho que tem a capa dele aí, François. Se o medo não está presente no conto de Mário Prata, no de Chico Buarque, ele ocupa o primeiro plano da cena. Chico Buarque, cantor, compositor, escritor, muito conhecido, estimado. Essa aqui é a parte que estava em francês, né? Vocês sabem quem é Chico Buarque. Bom. Ele propõe em 79 um chapeuzinho amarelo, que é uma cor associada ao medo característico do personagem criado nesse poema. Uma menina que tem medo de tudo. Com esse exemplo, deixamos o gênero conto e nos vemos diante de um livro-poema destinado às crianças. Chico Buarque o dedicou, aliás, às suas filhas e a outras crianças de seu meio. A historinha foi feita para Luísa, o livro é dela, da Silvia, da Helena, da Janaína, da Laíde, da Luísa, do Antônio e dos outros. Entre todos os exemplos de reconfiguração dos contos europeus apresentados nesse artigo, o de Chico Buarque é o único que foi claramente escrito para um público infantil. Os outros, apesar da recriação de um personagem célebre e muito presente no imaginário infantil, introduzem elementos que os distanciam desse público, e aos quais eles não podem ter acesso sem um acompanhamento. Desde o título do poema, vê-se já operar uma modificação trazida nessa resposta à história europeia. Essa mudança de cor do chapeuzinho atrai a atenção do jovem leitor, muito habituado ao vermelho tradicional. E ele se questionará, evidentemente, sobre essa mudança. É por isso que se descobre na própria apresentação do personagem que Chico Buarque joga com a expressão muito popular no Brasil, estar amarelo de medo, ligada à identificação desse sentimento em outra pessoa. Por derivação, pode-se mesmo, no Brasil, utilizar o verbo amarelar em situações em que uma decisão é tomada sob sentimento de medo. O autor fornece, de início, a lista de todos os medos de seu chapeuzinho amarelo, que podem muito bem se aplicar a todas as crianças. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo do pesadelo. Vemos bem na leitura desses versos que os medos de Chapeuzinho Amarelo não têm todos um mesmo objeto. Ela tem, literalmente, medo de tudo. Mas o pior dos medos para ela é o medo do lobo. Um lobo que mora na Alemanha, menção que no livro tem duas funções. Primeiramente, por essa localização geográfica longínqua. O autor mostra, assim, que esse medo não tem razão de ser, e que ele é, antes, fruto da imaginação da menina. Em seguida, a indicação explícita do país dos Grimm mostra de que lobo se trata. O lobo que assombra Chapeuzinho Amarelo é parecido com o que havia devorado sua homóloga vermelha europeia. À parte essa menção explícita ao país dos Grimm, nenhuma outra característica genérica remete aos contos europeus. O nome do personagem, ainda que de cor diferente, e a presença de um lobo, produzem, claro, uma associação imediata com Hot Caption. Mas aqui não há nenhuma avó, nem caçadores, para falar a verdade, não há nem mesmo um lobo, já que é a menina angustiada que o imagina. O lobo é apenas um fantasma, um terror íntimo. Como no mundo do maravilhoso tudo pode acontecer, o Chapeuzinho Amarelo encontra o lobo. E ele corresponde bem aos seus medos. É aí. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão, tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Esse trecho reinventa o diálogo entre a menina e o lobo, pois, dado que o Chapeuzinho Amarelo não dizia nenhuma palavra para não engasgar, a voz poética deve se encarregar de toda a crônica do encontro. O leitor pode encontrar aí enumeradas as partes do corpo do animal, como nos textos europeus.
Todo o potencial devorador do lobo é destacado, já que ele é capaz de consumir não apenas uma, mas 2 avós, entre outros pratos de seu vasto menu, e até mesmo um chapéu como sobremesa, alusão metonímica que serve para introduzir a menina na lista das guloseimas. Diante do lobo, Chapeuzinho Amarelo se vê face a face com seu grande medo, e ela descobre progressivamente que o que provocava esse medo era o próprio medo. É o próximo slide. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. O poeta utiliza os recursos da linguagem para mostrar a desconstrução do medo. Pelo efeito de uma repetição que põe esse medo numa série abismal, o medo do medo do medo, seu objeto perde a importância e, evidentemente, as maiúsculas. No último verso da estrofe, o lobo, que estava todo em maiúscula, torna-se aquele lobo, um lobo como qualquer outro que não faz mais medo à menina. O fim do poema é igualmente infeliz para o lobo, e Chico Buarque encontra uma solução linguística que permite à menina inverter o nome do lobo e, ao fazê-lo, reverter ao mesmo tempo o sujeito e o objeto do medo. É o lobo que começa a temê-la, então. Ela pode, a partir dali, combater todos os seus medos passados, recorrendo ao mesmo método. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudo inteirinho. Invertendo as sílabas da palavra lobo, obtém-se bolo. A pequena heroína do poema utiliza esse mesmo estratagema linguageiro e poético que consiste em jogar com signos linguísticos para enfrentar todos os seus outros medos. Esse método produz o mesmo efeito de uma moralidade, uma vez que oferece um ensinamento aos leitores, que podem também eles tentar dominar seus medos. Dessa forma, o poema de Chico Buarque não responde unicamente aos Grimm ou a Perrault. Ele propõe uma reconfiguração genérica que comunica indiretamente com os 2 contos, por meio de procedimentos poéticos duplamente dialógicos. Reconfigurando a velha história da menina e do lobo, ele responde à tradição e, ao mesmo tempo, se endereça às crianças contemporâneas, propondo-lhes um método para combater o medo. A próxima história é anterior a todas essas e é A Fita Verde no Cabelo, de Guimarães Rosa. Se Chico Buarque ensina aos leitores como se livrar do sentimento de medo, o último conto que veremos aqui faz exatamente o contrário. É o medo que se impõe no conto de João Guimarães Rosa. Fita Verde no Cabelo, Nova Velha História. O subtítulo Nova Velha História indica já que um diálogo é estabelecido com outros textos, pois ele propõe de imediato recontar uma história paradoxalmente nova e velha ao mesmo tempo. A palavra história, que Guimarães Rosa utiliza em vez de história com H, evidencia a distinção entre ficção, no caso da história, e ciência histórica, no caso da história com H. Presentemente, os dicionários aconselham a utilização apenas da forma com H nos 2 sentidos. Rosa, considerado como um dos maiores escritores de língua portuguesa, foi também diplomata e viajou muito, sempre muito aberto às culturas do mundo. Médico de formação, sempre se mostrou atento às línguas. Ele dominava o francês, o inglês, o espanhol, o alemão e podia ler diretamente no original obras em grego, em árabe, em latim e em cerca de 30 outras línguas. Assim ele comenta sua relação com as línguas. Aprendi algumas línguas estrangeiras apenas para enriquecer minha própria, e porque há demasiadas coisas intraduzíveis, pensadas em sonhos, intuitivas, cujo verdadeiro significado só pode ser encontrado no som original. Essa proximidade com as línguas estrangeiras atravessa seus contos e seus romances, que criam um universo perdido no interior do Brasil. O sertão que possui sua língua própria, construída a partir de formas de expressão dos habitantes do norte de Minas, mas repleta de referências eruditas e empréstimos estrangeiros. Ao lado de temas associados ao sertão,
Rosa se dedicou mais de uma vez aos problemas da infância, criando personagens cheios de humanidade e emoção, como Miguelinho. Um estudo dos personagens crianças de Rosa poderia muito bem orientar a leitura do conto do qual falarei aqui. Para resumir, pode-se dizer que todas as crianças de sua obra, e há muitas, se encontram em um dado momento confrontadas com um grande acontecimento que transforma definitivamente suas vidas como um rito de passagem, após o qual a infância desaparece. É o que acontece com a menina de fita verde no cabelo. Uma pequena menina deixa o vilarejo, lugar calmo, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam. Eu acho que eu não coloquei os trechos da história aí. Passa mais um pouquinho, por favor. Não coloquei, infelizmente. Esse é que eu devia ter colocado, porque a linguagem é bem mais complicada, eu me esqueci. Bom, uma pequena menina deixa o vilarejo, lugar calmo, e aí ele diz, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos, segundo o autor, com juízo suficientemente, menos a menina, que ele apresenta como a que por enquanto. Só assim. Essa frase interrompida cria no leitor, desde o primeiro parágrafo, uma espera. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer com a meninazinha. Como nos contos europeus, sua mãe a envia à casa da avó, com um cesto e um pote. No segundo parágrafo, e não antes, encontramos a expressão fixa que abre em geral os contos, mas modificada pelo autor. Ele diz, tudo era uma vez. O deslocamento desse habitual início, que serve para estabelecer um tempo mítico, opera modificações na concepção desse tempo próprio ao gênero. Ele não é estabelecido de início, pois o conto se abre com essa declaração. Havia uma aldeia em algum lugar. Deslocada para o segundo parágrafo, a fórmula fixa produz o efeito de um adjetivo que caracteriza o ambiente no qual vivem os personagens, ou antes, o sentimento de despreocupação da menina. Como quer que seja, seu estatuto de advérbio de tempo permanece impreciso. Há em Rosa, portanto, como em Perrault, um pequeno pote. Mas este contém um doce em calda, no lugar da manteiga. E nada de pães, nem nenhum outro alimento. O cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Ao passar pelo bosque, ela vê apenas os lenhadores. Nada de lobo, nem real, nem metafórico, pois os lenhadores já o haviam exterminado. Na ausência do lobo, impossível haver uma conversa no bosque. Então é consigo mesma que a menina conversa. Ela diz, vou à vovó com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. Como em Perrault, a avó habita depois do moinho, mas trata-se aqui de um moinho, como ele diz, que a gente pensa que vê. É ela mesma, então, que decide tomar o caminho mais longo, apreciando tudo que encontra. Ao chegar à casa da avó, ela bate à porta e ouve. Puxa o ferrolho de pau da porta, entra e abre. Deus te abençoe. Essa simples frase comporta uma catacrese, que é o ferrolho de pau, né? E uma inversão, entra e abre. Uma vez mais assistimos a deslocamentos semânticos que abalam momentaneamente o sentido lógico, pois evidentemente não se pode... Pois evidentemente um ferrolho deveria ser feito de ferro, assim como não se pode entrar sem abrir. O verbo abrir, colocado após o verbo entrar, só teria sentido se houvesse para ele um complemento. Ora, nenhum complemento é colocado na frase, e nos vemos novamente diante de um buraco sintático semântico, que convida o leitor a dar sentido ao verbo abrir, atribuindo-lhe os complementos que ele mesmo julgar pertinentes. A menina obedece à avó e entra na casa. A velha senhora, muito fraca, a convida a chegar mais perto de si enquanto é tempo. Essa segunda utilização da palavra enquanto remete à descrição inicial que o autor fizera da menina no início do conto, aquela que, por enquanto. A tristeza se instala, e nesse momento a menina se dá conta de ter perdido a fita verde que trazia nos cabelos.
Essa perda antecipa um pouco o sentimento que predominará ao final do conto, ao mesmo tempo que retoma a inocência do início. Esse trecho instaura, portanto, a percepção da infância como um grande enquanto. Sentimos que chegou o momento anunciado no primeiro parágrafo. Entretanto, o sentimento de medo se amplifica e a proximidade de um acontecimento terrível opera uma identificação imediata do leitor com a menina, na medida em que ele pode perfeitamente reconhecer o tipo de medo que aterroriza Fita Verde. Ao longo do diálogo, ela observa a magreza extrema dos braços de sua avó, suas mãos que tremem, e a velha senhora explica: é porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha neta. Em seguida, a menina observa os lábios violáceos da velha, que diz: é porque nunca mais vou poder te beijar, minha neta. E, finalmente, ela observa os olhos doentes e imóveis da avó, em um rosto muito pálido. A avó responde, então: é porque já não estou te vendo nunca mais, minha netinha. Vemos aqui a substituição definitiva do por enquanto, da inocência, por um nunca mais, repetido 3 vezes pela avó moribunda, selando a fatalidade da perda. O diálogo se reveste de um interesse suplementar, em razão da escolha semântica operada pelo autor. A cada réplica da avó, um verbo introdutório é utilizado, formando uma gradação sempre mais próxima da morte. A avó murmurou, a avó suspirou, a avó gemeu. No final, momento em que Fita Verde, segundo o autor, ia ter juízo pela primeira vez, né, conforme precisa o narrador, ela grita: vovozinha, eu tenho medo do lobo. Um lobo que retorna com a inicial maiúscula. Lobo mais aterrador que nunca, pois não se trata de uma ameaça animal visível, mas da própria morte. Esse conto, muito inquietante desde a primeira leitura, não oferece o final feliz confortável do texto dos irmãos Grimm. Ao contrário, aqui a morte é vitoriosa, imprimindo na menina esse sentimento de finitude que assombra toda a existência. Esse traço, muito mais próximo do texto de Perrault que do texto dos Grimm, complica o acesso do conto para uma criança. Tanto no plano linguístico, pois não é fácil lê-lo, quanto no plano das ideias que ele veicula, Fita Verde no Cabelo não parece assimilável para qualquer idade. Mesmo assim, ele foi editado separadamente, nesse livro que vocês estão vendo aí, a capa é essa, foi editado separadamente, entretanto acompanhado de ilustrações que o banalizam, em formato de livro infantil. É o que se declara, aliás, em sua apresentação. Na apresentação se diz: hoje este livro já é consagrado como um clássico de nossa literatura infanto-juvenil. Juvenil pode até ser, mas infantil dificilmente, porque é uma linguagem muito, muito difícil para crianças e o tom trágico dele também não é muito propício para a infância. A edição separada do conto não traz todas as informações sobre as suas edições precedentes. Lê-se ali que o conto foi extraído da coletânea Ave Palavra, que vocês já viram também a capa aí para cima, composta pelo autor e publicada póstumamente. Esse livro é o último a figurar na cronologia de suas obras completas. O autor indica que ali ele reuniu notas de viagem, jornais, poesias, contos, pequenas crônicas, reportagens poéticas e meditações, tudo que constitui sua colaboração de 20 anos, de forma descontinuada e irregular, em jornais e revistas brasileiros durante o período de 47 a 67. O que a edição separada não indica, e que se pode ler na edição das obras completas, é a data da primeira publicação do texto no jornal Estado de São Paulo, que também está por aí num dos slides. É o jornal do Estado de São Paulo, de 8 de fevereiro de 64. O conto é são essas 2 colunas que estão ao lado da ilustração, que é uma ilustração feita pela artista plástica Agi Strauss para o conto, que é essa ilustração aí. E do lado direito tem um texto que se chama Navalha de Ockham, que é do filósofo Wilhelm Flusser, que viveu aqui no Brasil durante muito tempo. E o texto do Flusser
fala exatamente de Guimarães Rosa. Né? Esses textos, essa página de jornal e isso que se chama de cotextualização na teoria da Uta Heidmann, eu vou analisar em outro texto. Aqui eu fico só mostrando para vocês para dar o gostinho. Bom, esse indício da publicação no jornal jamais foi explorado pela crítica. E ele dá uma outra nuance ao medo tematizado no conto. Como todos sabemos, 1964 é o ano do golpe militar no Brasil, que se produz no mês de março, e o conto é de fevereiro. Isso equivale a dizer que, no momento de sua publicação, Fita Verde no Cabelo circulou em uma sociedade preocupada pelas manifestações anticomunistas e contra o governo de João Goulart, que propunha reformas bastante progressistas e muito mais próximas do socialismo que da ideologia repressiva da direita da época. Durante meses, a sociedade civil organizou manifestações, terminando por apoiar o golpe de Estado, que foi então chamado Revolução. É um período de inquietude e de medo, um medo consolidado pelos 20 anos que se seguiram ao golpe. Analisando o jornal em que foi publicado pela primeira vez, Fita Verde no Cabelo, verificamos como se constrói a cotextualização e também a contextualização do conto. A cotextualização é o diálogo com os textos que estão na mesma época dele, ou até na mesma publicação, como no caso do jornal, ou no caso do livro organizado pelo autor. E a contextualização tem a ver com o contexto histórico, geográfico em que o texto surge. Então, tanto a cotextualização como a contextualização do conto, quando de sua primeira leitura pelo público brasileiro, de acordo com os conceitos utilizados por Heidmann e Adam, em favor da leitura dialógica de textos, que também eles se respondem dialogicamente. Cito o Heidmann. O texto que responde a um outro cria efeitos de sentido novos e radicalmente diferentes. Nessa ótica, um conto constrói seus efeitos de sentido, em resposta a outros contos e a outros tipos de texto e de discurso, em um jogo perpétuo de diferenciação, de variação e de renovação de sentidos inerentes ao procedimento do diálogo intertextual. Isso é válido para cada texto no momento de sua publicação, pois ele se insere em um movimento cultural, discursivo e mesmo político, que age sobre sua recepção, da mesma forma que anteriormente, um movimento da mesma ordem agiu primeiramente sobre a sua produção. Assim, cada conto e o poema apresentados aqui mereceriam também uma leitura de sua contextualização. No caso de Fita Verde no Cabelo, haveria tanto a contextualização de sua publicação no jornal, quanto aquela da coletânea de Ave Palavra organizada pelo autor. Mas isso será objeto de um outro estudo. As 4 reescritas de Chapeuzinho Vermelho apresentadas aqui foram publicadas no Brasil durante o período do regime militar. Fita Verde no Cabelo, em 64, ano do golpe. Chapeuzinho Vermelho de Milor Fernandes, em 67. Chapeuzinho Vermelho de Raiva de Mário Prata, em 70. E, finalmente, Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque, em 79. Esse corpus começa e termina, pois, sob o domínio do medo, sua instauração em Rosa e o método para acabar com ele em Chico Buarque. Milor e Prata nos oferecem muito mais uma receita para viver com o medo, que é o humor. Outro fato interessante, se consideramos o período em questão, é a mudança da cor do acessório que a menina traz na cabeça, em Rosa e em Chico Buarque. Ambos escolheram cores que têm uma forte conotação nacionalista, uma vez que essas duas cores, o verde e o amarelo, são as cores oficiais dos símbolos brasileiros. Há outros elementos ainda a serem explorados, sobretudo no conto de Guimarães Rosa, que, dada sua publicação em um ano tão emblemático de nossa história recente, não deixa de falar também ao momento que vivemos hoje. Fita Verde enfrentaria o medo e a morte pela primeira vez, ao tempo em que boa parte da população brasileira passou a ser aterrorizada, perseguida, torturada e assassinada por uma ditadura sustentada por aqueles que não viam ou não queriam ver as arbitrariedades do governo militar. A polarização política que vivemos hoje, e que ecoa mundo afora, infelizmente, expõe-nos a uma situação inquietante,
agravada pelo evento da pandemia e suas restrições. Temos sinais preocupantes como o desprezo pela ciência, a crença em mentiras e os ataques à democracia, que desenham no horizonte a silhueta de um novo lobo, que até agora tem rosnado irracionalmente. Cabe-nos, nesse momento histórico, não perder o humor face ao ridículo amor pela ignorância, como aprendemos com Mário Prata e Milor Fernandes, mas, sobretudo, lembrar com Chico Buarque como acabar com o lobo e, o mais importante, enfrentar o medo como a fita verde de Guimarães Rosa, pois já não é a primeira vez que somos chamados a ter juízo. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. Então, a partir de agora, tem bastante pessoas, né, que estão presentes. Eu fico feliz, agradeço pela presença de todos e todas. A partir de agora, as perguntas ficam abertas. Fiquem à vontade, aproveitem a presença do professor Márcio para fazer perguntas sobre esses textos instigantes. E espero que a palestra de Márcio dê vontade de ler esses textos, né? Inclusive, o Márcio me mandou o texto do Milor Fernandes. Para quem quiser ler o texto, eu posso passar por e-mail, certo? No caso do Milor, ele tem um texto anterior, acho que está bem aqui, que também é escrito na mesma linguagem e que... Deixa eu achar aqui. E em que ele explica mais ou menos o porquê que ele está escrevendo daquela forma, falando da linguagem universitária, que chama-se cientificismo. Né? Então, um texto serve para introduzir o outro. É o que eu falava da contextualização, né? Quando os textos conversam entre si. O Isabel postou aqui o texto do Milor Fernandes. Todos eles são encontrados facilmente na internet. O do Mário Prata também. O do Mário Prata eu nunca achei uma publicação em livro, porque parece que ele foi publicado em um manual didático dos anos 70. E não encontrei esse... Cheguei a escrever perguntando, e ele disse que só foi publicado ali mesmo. Mas os outros são fáceis de encontrar. Ótimo. Alguém tem perguntas? Se ninguém tiver, eu teria algumas, mas eu gostaria de ouvir a voz dos alunos. Por favor, professor. Vai, Isabel. E cadê o Chapéu Vermelho? Você prometeu assistir a palestra com o Chapéu Vermelho. Mas ela pôs roupa vermelha, pelo menos. Eu estou de vermelho, mas é porque na hora que a gente entrou, teve aquele problema do link, aí eu escrevi, mas eu tô ligada. Olha só, alguém colocou aqui, acho que foi Kevin que colocou aqui, esse nunca mais da avózinha, que ela disse, você tá com esse olho, esse é o olho que nunca mais. Aí ele disse, será que tem alguma relação com Edgar Allan Poe, né, com o Corvo? Nevermore? Esse Nevermore. Pode ser, não é de espantar, não, porque o Guimarães Rosa é de uma cultura imensa, eu não espantaria, não. Pode ser associado, sim. É o mesmo sentido de fatalidade, pelo menos, né? Aí, pronto. O que eu saí pescando, né? Porque, assim, a pessoa vai pescando, porque fica querendo ver tudo ao mesmo tempo. Uma coisa que eu entendi era que o Chapeuzinho Vermelho, ela tinha... Não era só um chapéu, era um chapéu que vinha lá com um rabinho atrás do super-homem, né? Uma capa. E quando foi... É por isso que o Monteiro Lobato traduz por capinha vermelha, em vez de chapéu. Pois é. Aí, quando foi nesse de Guimarães, ele trocou por só uma fitinha verde. Aí tem todo o vermelho do comunismo e só a fitinha verde da ditadura. Né? Só a fitinha verde da ditadura. Isso aí não é para ficar aqui para sempre, não. É só uma fitinha verde. Que é perdida, né? Né? Assim, tipo assim, uma fitinha no cabelo. Então, no cabelo, não é nem na cabeça, né? Porque a Caperucita... É uma fita verde inventada no cabelo. Pois é. A outra coisa que eu vi foi que o moinho que só ela vê. Menina, eu fui para a Espanha
passe de mágica no Dom Quixote com esse negócio. É o Porque moinho que a gente pensa que vê. é o contrário, né? É o contrário. O Quixote, ele vê o moinho e pensa outra coisa. E aí ele disse, o moinho que ela pensa que vê. Menino, foi rápido para chegar lá, né? Mais uma coisa. Bem legal. Isso mostra um pouco a inocência dela também. Né? Que ela está ali no por enquanto. Né? E essa representação que a gente tem fora do texto, de que o moinho é um gigante, né? Porque, assim, todo mundo acha que o moinho não existe, que quem existe mesmo é o gigante, vamos combinar, né? O moinho não existe, o que existe é o gigante. Aí, quando ele diz que o moinho que ela pensa que vê, a gente já vai direto na imagem do gigante, né? O gigante que ela pensa que vê. Sim. Sim, tá, tudo bem. Estou vendo ex-alunos queridos. Oi, Adja. Beth está aqui, direto de Portugal. Sim, estou vendo também. Obrigado, Beth. Tudo bem? Alguém tem alguma coisa aqui para dizer? Senão a gente vai fazer pergunta o resto da noite, né, François? Eu tenho uma pergunta, gente. Isabel. Pronto, Luara tem, Luara. Oi. Que Márcio estava falando desse período da ditadura, e você falou da capa vermelha, né, que era algo grande comparado ao tamanho de uma fitinha verde. E também quando você falou do moinho que ela pensa que vê, eu fiquei imaginando, será que a menina com a fitinha verde no cabelo não pode ser a população, uma grande quantidade de pessoas que estavam vivendo esse período com a fitinha verde no cabelo e, na verdade, eles pensam que estão vendo alguma coisa concreta, mas só que é da imaginação deles, foi alguma coisa construída para eles pensarem que aquilo é realmente verdade. É uma falsa esperança verde. Eu vou ler uma declaração do próprio Guimarães Rosa a respeito disso, para a gente não se iludir muito, não ir muito longe com essas suposições. Ele diz o seguinte: embora eu veja o escritor como um homem que assume uma grande responsabilidade, creio, entretanto, que não deveria se ocupar de política. Não desta forma de política. Sua missão é muito mais importante, é o próprio homem. Então, nesse sentido, eu acho que ele está muito mais preocupado com a infância em si. Eu acho que o que liga ali não é o fato de a menina estar associada ou não à população. A gente pode se identificar com ela como a gente quiser. Mas o grande fato ali é o medo, que é o que é comum a toda a humanidade. Né? E eu aproximei do período militar por causa da data da publicação, num período logo anterior ao golpe, em que as discussões eram imensas em todos os canais, né? E por tematizar o medo. Né? Eu acho que, nesse sentido, o Guimarães Rosa foi político, sim, mas não porque não soubesse que estava sendo, mas procurando falar do que há de mais humano nessa situação. Como é que a gente, juntos, pode enfrentar esse medo? Né? Eu vejo um pouco por aí. Não vejo uma associação tão direta. O Kevin queria perguntar? Acho que é o Kevin e o Leidson também, né? Me parece. Leilson. Eu estou pensando na minha pergunta ainda. Tá. Então, quem quiser fazer primeiro, fica à vontade. Então, Leilson, a palavra é sua. Olha o papelzinho vermelho. Espero que o lobo não venha. Olha, eu estou aqui esperando um lobo. Estou esperando. Eu não tenho medo de lobo, Isabel. Tem lobo com medo de mim, meu filho. Não é isso? É uma pergunta que é meio boba, mas imediatamente, quando
A Menina do Laço, de fita verde. Eu lembrei de Menina Bonita do Laço de Fita, de 86, e da Ana Maria Machado. E eu tive a sensação como se fosse a resposta, até porque a fita da Menina Negra é vermelho. E eu queria saber se faz sentido essa relação. Faz. Seria uma resposta. Pode ser, pode ser. Eu não conheço o texto da Ana Maria Machado, mas como ele veio depois, ele pode ser, sim, uma resposta. Os textos vivem fazendo isso, né? Aliás, a nossa função de professor hoje é muito mais ensinar como se descobrir essas relações do que qualquer outra coisa, porque isso é que aumenta o repertório dos alunos, né? É tanto que é um livro de 86, é uma descrição de uma menina negra, né? Uhum. Parece que ela está descrevendo a professora Isabel, né? Belíssima dos olhos, de azeitona nos cabelos, os fios pretos como a noite, vai descrevendo. É uma resposta, eu acho que é um dos primeiros livros que aparece um personagem infantil negro. Sim, pode ser, sim. Pode Entendeu? ser. Então, na hora eu fiz a ligação, eu digo, com certeza. Agora a gente tem que ver se ela está respondendo só ao Guimarães Rosa, pelo fato de usar uma fita, ou se está respondendo também a Monteiro Lobato, né? Que é criticadíssimo exatamente pelas declarações e posturas racistas, né? E, principalmente naquele conto terrível que é o Negrinha, né? Isso é muito discutido. Aliás, hoje está na moda essa coisa do revisionismo, né? Vamos queimar Monteiro Lobato, vamos derrubar as estátuas de bandeirantes, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? O mundo inteiro tem essa onda. Ao mesmo tempo em que a gente está vendo, por um lado, um aumento da ignorância alimentado pelas redes, né? E o desprezo pela ciência, por outro lado, a gente vê uma conscientização política como nunca tivemos, né? Então, as mesmas redes que trazem essa porcaria toda que a gente vê hoje, né, nos radicalismos todos, na arbitrariedade, tem até uma palavra nova inglesa que chama de ignorance, essas pessoas, porque misturam arrogância com ignorância, então somos ignorantes, eu achei muito bom. Ao mesmo tempo, a gente tem, como nunca, discutido a questão racial, discutido as questões da mulher, discutido os LGBT, tudo tem sido discutido, os incêndios têm sido discutidos, apesar de quererem esconder, né? Então, as redes são boas e ruins ao mesmo tempo, e a gente tem que descobrir como torná-las melhores e anular esse efeito nocivo que elas trazem. Mas esse revisionismo, ele precisa também ter um pouquinho o pé no freio, porque não se trata de endeusar quem no passado promoveu o genocídio, promoveu a perseguição contra os negros, e quem ainda é misógino, né? Mas se trata de mantê-los como elementos da cultura que servem como ensinamento, né? Então, ler determinados textos de Monteiro Lobato é muito mais ler e ensinar para crianças ou adolescentes o que não deve ser feito. Professor? Nesse sentido, eu acho que não é necessário destruir tudo. E, Márcio, lembrando que eu acho que também acho que não é necessário destruir tudo, e também é importante mostrar as contradições de um próprio autor, né? Porque o Monteiro Lobato também foi o escritor de um livro que chama O Presidente Negro. Então, é uma obra ficcional em que ele inventa, ele imagina o primeiro presidente negro para o Brasil. Aí, né, de um lado, tem as pessoas que o defendem com unhas e dentes e dizem que ele só estava usando o ar da época. Mas a gente vê que não é só o ar da época em muitos trechos, né, infelizmente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, Monteiro Lobato é uma pessoa extremamente importante na cultura brasileira. Foi ele que criou a primeira editora brasileira. Foi ele que foi defender o petróleo quando todo mundo estava desacreditado e querendo entregar para a exploração estrangeira, né? Aliás, hoje a gente precisava de um Monteiro Lobato por aqui. E foi ele, a professora Tâmara, fez uma apresentação online recentemente sobre essa questão. Sim. Foi ele que começou a divulgar histórias como as histórias de Saci Pererê, né, todo um fundo
cultural. Bom, ele não comentou porque o Mário de Andrade já tinha recuperado muito dessa tradição lá nos anos 20, né? Mas ele foi importante por isso também. Foi. Aliás, já briguei muito com Tâmara sobre isso, inclusive durante um congresso. Professor, Oi, Felipe. Normal. Gosto muito disso. eu acho que Felipe quer fazer eu quero fazer um adendo, por favor. Pois não. Primeiramente, Isabel, você tem alguma coisa nessa sua cestinha aí de doces para poder dar para mim? Ou mandar pelo Sedex, quem sabe? Eu quero explicar esse contexto. O contexto é o seguinte: Felipe é meu aluno e toda vez que eu levo lanche para a sala, ele come. Ele come sem me pedir, entendeu? Aí eu levo janta, ele come, eu levo chocolate, ele come. Aí depois ele me mostra o pote e diz, poxa, era bom, entendeu? Isso é falso testemunho. Deus não se agrada disso não, Isabel. Mas enfim, sobre o adendo que eu queria falar, existe um canal no YouTube que eu assisto, que é um canal do tipo de sketches, no qual eles comentam e sempre falam alguma coisa, e a comentária do professor me lembrou isso. O canal se chama Quadro em Branco. É um canal que eles geralmente pegam livros, pegam partes de séries, até mesmo filmes, eu tava vendo até obras em graphic novel, no caso. Eles pegam de certo e comentam. E um dos comentários era quando eles estavam falando sobre as obras de horror cósmico do Lovecraft. Lovecraft, assim como muitos autores americanos da década de 30 e 40, era uma pessoa muito inteligente, mas era extremamente eugênico, porque a eugenia imperava na época. E o que eles falavam? Ele falava que, tipo, você não ler Lovecraft só por ele simplesmente usar eugenia, tipo, só para você não sentir mal em quebrar seu código ético em si, não é uma coisa tão boa, porque se você lê, você vai saber do contexto da época e o que eles faziam de errado e poder revisar e aplicar isso de uma forma que não seja cabível para a sua vida. No caso, se você for ver as obras de Lovecraft e tal, que ele usa muitos monstros feios, com várias partes de animais, mestiços, aquilo ali que ele estava usando era uma metáfora para miscigenação. Caso ele sempre mostrava esses monstros como uma metáfora para miscigenação. E você vendo isso, você consegue entender um pouco da cabeça do que se passava daquele povo, principalmente majoritariamente branco, em saber o que eles pensavam graças à eugenia, que era uma coisa totalmente errada. E até cientistas como Darwin, mesmo defendendo o processo natural, ainda defendiam certos aspectos eugênicos. Olha, eu sempre acompanho esses sites e pensando na nossa função como professor. Censurar nunca é uma coisa boa. Inclusive, agora, quando o livro do Hitler caiu em domínio público, começaram a surgir novas publicações dele. É um livro que todo mundo gostaria muito de queimar para sempre, não é? Mas isso significa censurar, né? O que é exigido dos professores é uma atuação muito mais pontual, muito mais atenta e muito mais eficaz para ensinar as novas gerações a separar o que é ético, democrático, humano, do que é nocivo a toda a humanidade. Nesse sentido, tudo pode ser lido, mas nós temos de nos formar muito melhor do que temos nos formado, porque a gente precisa ter em mente que metade da população do país, que hoje está bipolarizado, né? Metade daquela população passou também por professores. Que professores foram esses? Então, a gente precisa ter em mente a necessidade da nossa própria, vamos dizer, formação contínua nesse sentido, né? A gente tem que estar mais atento. A gente não pode nunca fazer o que fizemos nos últimos anos, achando que as conquistas eram para sempre. A gente está vendo hoje que não são tão eternas assim. Estão sendo facilmente destruídas, né? Márcio, surgiu mais uma pergunta no chat, da Daniela. O que veio primeiro, a história do lobo de Chapeuzinho Vermelho ou o lobisomem? Tem alguma relação
Não sei se... Não creio que tenha, mas todas essas histórias começam na antiguidade. Se você quer buscar um celeiro para tudo isso, vai em Apuleio, né, na Metamorfose, o Asno de Ouro, passando pela tradição italiana, em vários países europeus você encontra. Todos, desde a mitologia, a gente tem muitos casos de metamorfoses, né, de misturas. Tem os casos famosos de Zeus, que se travestia de cisne, de touro, de chuva, para enganar a mulher dele com outras mulheres. Tem os casos de animais híbridos, como centauro, como fauno, animais alados, a cavalo alado e por aí afora, né? Então, as monstruosidades sempre existiram, né? E os textos vão se respondendo. Se a Ute Heidemann faz um trabalho fenomenal com relação a isso, quando ela analisa os contos de Perrault e outros, né, os Grimm, o Andersen, ela tem feito um trabalho um fôlego bastante grande. Ela busca as origens desse diálogo entre os contos na antiguidade, né? E por isso é que ela chama de comparação diferencial, porque ela estuda a cada reescrita o que o autor coloca das características do seu período, né, do período em que ele está produzindo o texto, né? Aí é que vem as diferenças. Por isso é que é muito importante estudar a comparação literária também pelas diferenças, e não só pelas similaridades, né? Mas voltando um pouco na questão do Felipe, essa coisa do revisionismo está tão na moda que você tem em algumas cidades europeias cemitérios de estátuas, né? Estátuas que antes homenageavam pessoas que tinham feito coisas que hoje são consideradas péssimas, né? Elas são retiradas dos lugares públicos e são levadas para um espaço em que elas ficam sem um contato direto com o público. Quem quiser ver tem de ir até lá. E são substituídas por outras que falam de coisas mais democráticas. Por exemplo, em Nova York vão oferecer estátuas agora a Marsha Johnson, por exemplo, que foi a transexual que liderou a luta daquele bar famoso, né, nos anos 60, esqueci o nome do bar, Stonehenge, Stonehall, né? Então, a sociedade tem evoluído, a gente não pode ficar totalmente pessimista. A gente tem visto coisas muito boas acontecendo. Tem visto muita gente pensando muito bem, né? O que a gente tem que fazer é agir... Stonewall, obrigado, Luara. O que a gente tem que fazer é agir contra a ignorância. E principalmente o amor pela ignorância, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que vocês estão começando a estar com fome, mas de repente, se houver mais uma última pergunta, seria agora o momento. Tem a minha pergunta que eu estava pensando. No começo da sua apresentação, você meio que falou do jogo da imortalidade entre Peter Pan e o Capitão Gancho. Sim. Eu estava lembrando de uma revista em quadrinho chamada Homem Animal, do Grant Morrison, em que existia um capítulo chamado Evangelho segundo o Coyote. Em que, nessa edição específica, é falado sobre a vida do Coyote, né, que vive, além de perseguir o Papaléguas, só que, não importa o que aconteça, ele cai de uma altura, ele explode, ele está sempre vivo. E ele está sempre atrás desse objetivo, que seria pegar o Papaléguas. Então, nessa relação que foi falado aí, tanto do Lobo, o Capitão Gancho, esses inimigos, né, das fábulas, como ficaria a imortalidade do Lobo em relação a Chapeuzinho Vermelho, já que o final do conto não existe um retorno, é um ponto final. Não tem como o Lobo Mal voltar a perseguir a Chapeuzinho. Na teoria que o Monteiro Lobato desenvolve, nesse trecho que eu citei, ele voltaria, sim. É isso que torna ele tão assustador, né? É o que se vê no final do conto dos Grimm.
Porque assim como se abre a barriga do lobo para retirar a avó e a menina que estavam lá dentro, e as duas estão vivas, né? Quer dizer que o lobo nem mastigou. Da mesma forma, o lobo pode voltar a viver. Então, eles criam um aspecto maravilhoso de imortalidade, que é exatamente o que faz com que toda criança tenha medo. Porque é isso que dá na cabecinha da criança na hora que ela escuta. E escuta várias vezes e decora e quer que você conte do mesmo jeito e repetindo as mesmas palavras, né? Mas é isso que ela pensa, porque se a avó saiu viva, quer dizer que o lobo também está vivo. Ninguém morre. Se o lobo está vivo, tem que ter medo dele, que ele pode aparecer por aqui, né? E aí ela vai olhar embaixo da cama se não tem nada, né? Então a lógica é essa. Isso, inclusive, Que lembra é também um pouco a lógica da mitologia, não é nada de novo, né? em que se chama Fábulas, em que acontece um assassinato no mundo das fábulas, coisa que não deveria acontecer, porque fábulas não morrem, e é um conto bem legal. Fica a recomendação para quem nunca conhece. Licença, tem um adendo. Além de Fábulas, tem um também, que é um spin-off se não me engano, é da Vertigo, que é uma linha de HQs para adultos da DC. Eles já lançaram grandes clássicos como Watchmen ou como V de Vingança, V for Vendetta, no caso, que é melhor muito mais o HQ, para vocês entenderem toda uma situação política aí que está vindo em ascensão, né? Se vocês quiserem ler, eu recomendo bastante. Enfim, tem uma chamada, o spin-off da Fábulas tem uma chamada The Wolf Among Us, que é o Lobo Entre Nós, que é sobre o próprio Lobo Mau, o qual ele é um detetive, entendeu? Aí mostra meio que é a vida dele, se passa 20 anos antes das fábulas, e se vocês quiserem ver o lobo com uma outra perspectiva, mais humano, e daquele jeito humano mesmo, que não é nada pulcro, eu recomendo para vocês também isso. Obrigado, Felipe.